Olá, meus queridos, mais uma sexta-feira de estudos. E pela música, você já deve estar imaginando qual será o tema de estudo dessa sexta-feira, dessa primeira sexta-feira do mês de julho. Sim, nós vamos falar sobre ela, sobre Nanã-Buruquê. E é claro que eu gostaria de enaltecer o nome dessa santa, que muitas vezes é um pouco abandonada, esquecida e até temida dentro da sagrada Umbanda. Nanã-Buruquê tem muitas lendas. Aliás, todos os nossos queridos e amados orixás são cercados de lendas, de histórias que os homens relatam e trazem. Mas Nanã-Buruquê, ela deve e merece total respeito de todos os homens. E talvez você ainda não compreenda, não entenda a importância de Nanã-Buruquê em sua vida. Algumas pessoas falam sobre a dificuldade que se tem dos filhos de Ogum lidar com os filhos de Nanã e vice-versa. Conforme eu falei, são muitas lendas, são muitas histórias que nós ouvimos. Mas o que eu vou contar para vocês hoje, para que vocês compreendam, respeitem e possam enaltecer essa energia de Nanã-Buruquê, é que Nanã-Buruquê, ela é o princípio e ela é o fim. Nanã-Buruquê, ela é a vida e ela é a morte. Nanã-Buruquê tem total ligação com a origem do homem. Logo, todo homem que vive nessa terra deveria ser muito grato à energia de Nanã, que muitas vezes é esquecida pelos homens que passam por essa terra. Uma das lendas, uma das histórias contam que Oxalá recebeu de Olorum a ordem de dar vida ao homem, criar o homem. E ele tentou com diversas energias, ferramentas, tentou com vinho, com fogo, com a água, com o ar, e nada dava essa base de construção à vida do homem. Já desafiado e sem ter muito parâmetro, como entregaria para Olorum essa forma homem, Nanã chega até Oxalá e entrega um pouco do seu barro, que ela retira do fundo de um dos seus pântanos, de suas lagoas, de sua água parada. Pega aquele barro profundo, entrega a Oxalá e diz a ele que cria o homem. E é por essa razão que eu digo a vocês que Nanã é vida e Nanã é a morte. E nós ouvimos que do barro vieste, ao barro voltará. E essa origem, esse reencontro, essa entrega, ela é feita a Nanã-Buruquê, porque ela é a dona desse barro, homem, que ao desencarnar volta para a terra, porque foi Nanã-Buruquê que entregou essa vida, mas a Nanã-Buruquê também pertence a essa morte. Você tem noção de que de repente até hoje você passou pela Sagrada Umbanda sem sequer agradecer a Nanã-Buruquê pela sua vida? Nós ouvimos também as mensagens que chegam, as lendas do abandono, que é que de repente causa maior repulsa aos homens. Não deveria ser essa a palavra, mas é assim que eu percebo, como sacerdotisa de Umbanda, dentro do pensamento de alguns médiuns. Quando eles falam de Nanã, eles só se lembram que Nanã-Buruquê abandonou o Baluaê. Que mãe é essa que abandona o seu filho?
Em outra lenda diz que Nanamburuquê, ela queria muito ser mãe de um filho de Oxalá. Em meio às suas magias e seus encantamentos e feitiços, porque ela é uma grande rezadeira, feiticeira, não é apenas um tributo de Oxum, Nanã conseguiu ter um filho com Oxalá. Só que esse filho, ele veio cheio de defeitos, de feridas. E por essa razão ela entrega esse filho a Iemanjá, que era a esposa de Oxalá, que cuidava dos seus filhos perfeitos, Ogum, Oxóssi, Exu. Então Nanamburuquê entrega esse filho, porque ela já não sabia mais como cuidar desse filho. Temos que tomar muito cuidado ao analisarmos todas as lendas e todas as histórias e não criarmos uma condenação em nossa mente para a energia. Não esqueçam, ela foi e é um orixá ao qual Oxalá confiou e entregou a força, a energia, o comando também nessa terra. Logo, com toda certeza, as atitudes, tudo que ela fez, não foi algo condenável para que o homem condene. Infelizmente, é do homem condenar. Então, Nanã entrega seu filho, Obaluaê, a Iemanjá, porque ela saberia cuidar do seu filho. Como ela cuidou, curou. E assim, ele, irmão de Obaluaê, de Oxóssi, de Exu, seguiu a caminhada dele. E é também o dono da terra, o orixá, que comanda os portais da morte, porque herdou de sua mãe esse comando, essa energia, e de Oxalá a confiança, porque ele venceu e superou a morte. Nós percebemos que algumas vezes deixamos que energias se afastem de nós pela nossa falta de compreensão e de entendimento. Essa é a grande verdade. Mas Nanamburuquê, dentro da sagrada Umbanda, ela é conhecida como a vovó da Umbanda. Por quê? Porque Nanamburuquê, diante de toda a dor e sofrimento, que também vem de outra gestação que ela teve, porque ela queria ter filhos perfeitos, mas ela teve Oxumaré, ela teve Ouá, que metade do seu tempo era cobra e na outra metade o arco-íris. E Euá, metade do seu tempo cobra e a outra metade a pluma. Ou seja, Nanã teve que entender que algumas coisas não saem como nós queremos, e ninguém melhor do que quem sofreu e aprendeu para poder ensinar. E ela vem como essa senhora da sabedoria que rege os pântanos, que rege essas lagoas, os manguezais, toda a terra que misture a terra e a água, mesmo que de repente aos seus olhos sejam assustadores os mangues, Nanã está ali. E você percebe como existe vida dentro daquela lama, dentro daquele barro. Então Nanã, como grande sábia, como grande anciã, ela, na verdade, para outras religiões, é o simbolismo da Mãe Terra. Ela compreende de forma plena, ela tem total compreensão de tudo aquilo que vai e que volta, e que ela domina dessa terra. Ela é a grande mãe, ela recebe todos e ela dá a vida a todos. Essa é a grande verdade sobre Nanamburuquê, que nós precisamos entender e respeitar. Conhecida como a vovó da Umbanda, a nossa falange dos pretos velhos é muito direcionada a Nanamburuquê, justamente porque é uma falange que vem
com todo esse traço da ancestralidade, com toda essa roupagem de seres curvados, que aparentemente aos seus olhos podem parecer cansados, mas na verdade estão ali cheios de sabedoria, de compreensão e de entendimento, e trabalham tão lindamente na Sagrada Umbanda. E aí, quando nós saudamos a Nanamburuquê, nós saudamos chamando salve a vovó da Umbanda, saluba Nanamburuquê, saluba a vovó. Estamos ali agradecendo a essa ancestralidade, a essa mãe terra, a essa força, a essa vida e morte, que com toda certeza você, a partir de hoje, vai enxergar Nanamburuquê nessa explicação simples, de forma diferente, e passará a respeitar. E tenho certeza que quando em seu terreiro tiver uma gira de Nanã, você vai agradecer imensamente. E quando você vê uma irmã ou irmão de santo incorporar essa santa, você vai passar a agradecer e a entender o porquê desse curvar. É a humildade de quem aprendeu, mesmo que na dor, e aprendeu com a obediência. Aprendeu porque lidar com todo esse peso do mundo, essa responsabilidade de ser vida e dominar a morte, é para quem realmente tem total domínio e equilíbrio sobre a vida e sobre a morte, que ainda é tão temida por tantos e tantos religiosos. Essa é a verdade. Então, podemos agradar a Nanamburuquê entregando a ela flores. Ela gosta muito dessa cor lilás, roxa. Existem agrados que podem ser dados a Nanã. Algumas casas cuidam de Nanamburuquê no sábado, junto com todas as iabás, junto com todas as santas. Outras casas cultuam Nanamburuquê nas segundas, junto com seu filho, o Baloaê, ou Molu, até para quebrar esse conceito de que Omolu e Nanã não iriam se dar tão bem, ou haveria alguma rusga entre o filho e a mãe. Não existe isso. E outras casas cuidam de Nanamburuquê nas quintas-feiras. Seja lá qual for o dia, não esqueça que Nanã, como comando de morte, também deve-se tomar muito cuidado aonde você vai cuidar, como você vai alimentar Nanã, como que você vai fazer essa oração, essa entrega, porque dela também pertence a morte e também pertence a vida. Geralmente as mulheres que querem engravidar, elas não devem apenas fazer trato com o Oxum, elas devem fazer também alguma reza, alguma entrega a Nanamburuquê, porque ela também é a vida e ela é a morte. Se a mulher tem muita dificuldade para engravidar ou para segurar uma gestação, com toda certeza, Nanamburuquê, no sincretismo Nossa Senhora de Santana, vai amparar essa mãe e vai auxiliá-la nesse momento. Bom, esse é o mês de Nanã, mês de julho, e eu espero que esse mês, se até hoje você não saudou Nanamburuquê como ela merece ser saudada, você faça diferente. Axé, Saravá, que o povo cigano abençoe a sua vida, que minha mãe Oxum, meu pai Oxóssi abençoe seus caminhos, e que Nanamburuquê nos abençoe com a vida, e dentro dessa pandemia afaste a morte do nosso destino, que nos dê mais tempo nessa terra, para que possamos evoluir. Axé. Até a próxima sexta, meus queridos.